A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, professor Márcio. Paz do Senhor, professor Fabiano, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para estudar mais uma lição abençoada aí da nossa Escola Bíblica Dominical, né? Estamos aí dando prosseguimento a esse terceiro trimestre de 2022. Estamos estudando aí os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás, nestes dias que antecedem aí a volta de Jesus Cristo. E chegamos aí à reta final desse nosso trimestre, né, tão abençoado. Vamos estudar hoje aí a lição número 11, que tem como título A Sutileza das Mídias Sociais. Aí um ponto, né, professor Márcio, que é talvez um ponto fraco de muita gente, que é as mídias sociais, as redes sociais. Pessoas que entram aí e não conseguem sair mais, né, professor Márcio? Infelizmente. E é uma realidade que não tem como fugir, professor Fabiano. Não tem. É verdade. A modernidade está aí, a tecnologia está aí. Exatamente. E nós, como Igreja de Cristo, nós temos que estar atentos a essa sutileza que Satanás tem usado, né? Porque o problema, na verdade, meus irmãos, está aí no uso, né? No uso das mídias sociais. As pessoas se apegam tanto nas mídias sociais que esquecem do mundo. Exatamente. Né? Ficam ali presas, ali, perdem tempo e dias e horas dentro das redes sociais e não conseguem fazer mais nada, né? Tem que fazer a diferença. Exatamente. Nós temos que entender que nós não pertencemos ao mundo virtual, mas nós usamos ele, nós fazemos parte, fazemos uso dele, mas não pertencemos a ele. Tem uma vida real, tem uma vida fora das redes sociais. E é isso que muitas pessoas houve essa confusão. As pessoas pertencem a esse mundo virtual. Com certeza. Não, nós pertencemos aqui, o mundo de cá, que é o real. É verdade. Nunca devemos esquecer que as mídias sociais, essas ferramentas, né, são ferramentas que foram feitas, né, para interação, para comunicação entre as pessoas. Né? Sim. Via de mensagem, hoje tem modernidade, né? Mensagem de vídeo, ligação ao vivo, então é o contato das pessoas através das mídias sociais, assim como era, né, na época dos discípulos, na época de Paulo, em que a forma como eles se comunicavam era através das cartas. Talvez a forma mais moderna que tinha na época, né? Exato. Hoje as redes sociais, as mídias sociais são uma forma mais moderna de interação entre as pessoas, né, professor? Verdade. O que não pode acontecer é que as mídias sociais conectem a pessoa com o mundo e isole a pessoa do seu familiar, do seu amigo, da sua igreja. Isso não pode acontecer. Ele está conectado com o mundo inteiro, mas está isolado, por exemplo, dentro de casa. É verdade. Então isso está errado. Afinal, né, a finalidade é aproximar as pessoas. Sim. A interação. Tanto que hoje eu posso me comunicar instantaneamente com uma pessoa que está lá do outro lado do planeta. Exato. Né? Mas ao mesmo tempo que está aproximando pessoas que estão tão longe uma da outra, às vezes a pessoa dentro de casa estão aí ficando longe, né? Já conhecemos casos de famílias aí que a mãe está na cozinha e o filho está no quarto passando mensagem para a mãe. Exato. Se está pronta a janta e a mãe está respondendo, daqui a pouco está pronto. Então é o jeito que está sendo, infelizmente, né, professor Márcio? É o que está fugindo do domínio da pessoa. É o mau uso dele. É o mau uso. Então nós temos que entender isso. Não é errado e não é pecado usar as redes sociais. Exatamente. Mas usar com sabedoria, com prudência, ser sensato, é o que nós vamos ver durante a lição de hoje. É verdade. E um dos alvos principais das mídias sociais, né, que nós como pais temos que estar atentos, é as crianças e os adolescentes. Exato. Né? É dada uma certa liberdade, né? Que os pais dão essa liberdade. E nós como igreja do Senhor, nós temos que estar atentos ao que as nossas crianças, os nossos adolescentes estão vendo nas mídias sociais, nas redes sociais, porque afinal de contas, como nós falamos, é uma ferramenta que é para aproximar as pessoas, as pessoas interagirem, mas também é uma porta, né, professor Marcos? É uma porta de entrada para muitas outras coisas. Como o professor Fabiano bem lembrou, não é o problema, não é a rede, mas é o uso dela. Então ela pode ser usada para o bem, mas também pode ser usada para o mal. Com certeza. E esse poder de decisão está nas nossas mãos. É verdade. Quem tem que escolher para que lado vai usar somos nós, somos os usuários. Então, e aqui nós estamos falando para quê? Para crente, para cristão, para pessoa que tem a mente de Cristo, que nasceu de novo, para pessoa que tem uma fé já bem balizada, para pessoa que tem uma identidade. Então, você tem que entender até que ponto você pode usar uma rede social, até que ponto você pode se expor numa rede social. É verdade.
E queira ou não queira, né, professor Márcio, nos dias que nós estamos vivendo, não tem mais como nos privar das mídias sociais. Não tem mais, não vou usar, vou me isolar e não vou usar. Não tem como. Nós vivemos num mundo tão conectado hoje em dia, porque, por exemplo, hoje eu uso grupos, né, do WhatsApp, em faculdade, trabalho, escola, na igreja. Nós vamos ver aqui, né, os departamentos. Saiu daquele uso que era mais para um entretenimento. Exato. E voltou-se para um uso profissional, para um uso de trabalho, para um uso necessário. É verdade. Mas é aí que está o saber usar. Com certeza. Ter a sabedoria para usar, aproveitar essa ferramenta de maneira certa. É verdade, é isso sim. O texto áureo da nossa lição se encontra ali na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O apóstolo Paulo aqui está falando sobre a consagração do nosso corpo ao Senhor, né, professor? Sim. Como que nós consagramos o nosso corpo aqui, né? E finalizando aqui com um culto racional, né? E hoje em dia, né? Quantas pessoas estão consagrando o seu corpo ao Senhor, né? Principalmente nas redes sociais. A exposição, muita exposição nas redes sociais. Será que isso aí é um culto de adoração ao Senhor? Será que isso glorifica ao Senhor, professor Márcio? É verdade. Aqui Paulo está dizendo que quem tem que apresentar o corpo a Deus somos nós. Nossa. Aqui, apresenteis o vosso corpo. Paulo está usando lá uma coisa que eles conheciam, que era o sacrifício de animais, mas o animal além de... Tinha duas coisas que o animal não podia fazer, professor Fabiano. Ele não podia dizer não, porque ele era levado na marra, e ele não podia voltar vivo, porque o sacrifício era aceito se o animal morresse. Então Paulo está dizendo aqui, agora não, meus irmãos, agora vocês vão para a igreja, vocês servem a Deus da igreja e fora da igreja com o vosso corpo. E com a razão. E o que nós estamos falando aqui? De uso de rede social? Com equilíbrio, com sabedoria. Falou em razão, fala em sabedoria. É isso que Paulo está dizendo. Então apresente o teu corpo, que seja um culto agradável a Deus, pelo teu conhecimento, pelo teu raciocínio. É a própria vida do crente. Sim, que é um sacrifício. Como um culto diário ao Senhor. Quer dizer, em todos os aspectos da nossa vida está sendo aí, como nós estamos falando sobre mídias sociais, né, professor Marcos? Exato. Não tem como nós não fazer essa ligação aí, né? Que é a exposição aí das redes sociais, né? Que as pessoas, infelizmente, têm essa necessidade, né? De estarem se mostrando, de tirar selfie, né? Que se fala, né? E postar nas redes sociais. Narcisismo, nós vamos ver. Exatamente. Então, aí o que Paulo está dizendo aqui também, professor Fabiano, se você fizer tudo isso que você quer fazer, se fosse hoje, Paulo diria assim: se você quer fazer tudo isso que você quer fazer na rede social, quando vai sobrar tempo para você adorar a Deus? É verdade. Para você adorar a Deus de maneira agradável. Exatamente. Então, é isso, tem que ter esse controle. Exato. E quando fala aqui de culto racional, é aquele culto inteligente. Com entendimento, exato. Quando as pessoas estão nas redes sociais, elas sabem o que estão fazendo. Sim. Não são eles, eu não sabia o que estava fazendo. Não, elas sabem muito bem o que estava fazendo. Nós estamos aqui gravando essa aula, nós estamos fazendo uso aqui da tecnologia. Exatamente. Mas tudo que nós falamos aqui, nós sabemos o reflexo que vai dar. Exatamente. Nós sabemos que pessoas vão ver, vão assistir, vão prestar atenção. Então, todo mundo sabe. Se faz errado, professor Fabiano, me desculpe a sinceridade, mas é porque quer fazer. O que é? Porque sabe, muitos fazem até para provocar isso mesmo. Agora, nós estamos falando no âmbito cristão. Crente, salvo por Jesus, que ama a palavra de Deus e que não quer escandalizar o Evangelho. Verdade. É esse povo que nós estamos falando para esse povo. Temos que ficar atento aí como é que está sendo esse culto diário ao Senhor. É verdade. Está condizente à palavra ou será que está aí sendo um culto, como um narcisismo que nós vamos ver aí? Você está idolatrando o próprio homem, né? A verdade prática da nossa lição destaca que as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão no reino de Deus, né? E nunca houve na história da humanidade, professor Márcio, uma facilidade tão grande, né, de comunicação como há na atualidade, né? Exato. Então está muito mais fácil a comunicação, né? E quando nós vemos aqui ferramentas na expansão do reino de Deus,
Nós temos que usar essa ferramenta na expansão do reino de Deus, para glorificar o nome do Senhor. Né? Sim. Quando nós falamos do evangelismo, a internet, as redes sociais é uma ótima ferramenta para evangelizar. Mas aí a primeira noção aí desse contribuir no reino de Deus é o testemunho da pessoa que está ali atrás daquela rede social. Verdade. Porque tem que cuidar para que as palavras, as postagens não desvirtuem uma da outra. Fala uma coisa e faz outra, né? Verdade, é verdade. Então por isso que tem que observar isso também. É verdade. Então nós não podemos desperdiçar o nosso tempo aí com bobeiras na internet. Nós, como cristãos, temos que aproveitar todo o nosso tempo na internet, nas mídias sociais, quando nós estivermos, justamente para evangelizar, colocar um versículo bíblico, mas como o professor Mário falou, Sim. O nosso testemunho tem que acompanhar. O Exato. testemunho de vida tem que acompanhar aquilo que nós estamos postando ali. É que, infelizmente, muitas pessoas se escondem, né, professor Márcio? Atrás das redes sociais. É aquilo que o Criam professor... perfis ali. Isso, é isso que quer dizer que o professor Fabiano já falou. É outra personalidade. Outra personalidade. É igual o motorista, né? Tem pessoas que assumem o volante do carro, é outra pessoa. Ele usa o carro como um escudo, como uma defesa, como algo de revolta que ele tem na vida, né? Saiu do carro, ele se acalma, parece que entra no carro e ele incorpora outra pessoa. A rede social é a mesma coisa. Então tem pessoas que ele está na rede social. Primeiro o professor falou, ele acha que ele está escondido e não está, né? Nós estamos vendo aí cada vez mais está sendo aperfeiçoado também, não só a divulgação, como também o rastreamento dessa divulgação. Então tem que tomar cuidado com isso também. E no caso do crente, no caso do salvo, olha, ele tem que viver como ele é, do jeito que ele é. O testemunho dele tem que ser o mesmo, porque Deus está vendo. Quem está te julgando é Deus, ele está vendo. Então não adianta eu chegar aqui e passar uma imagem de uma pessoa que eu não sou, para os seguidores ou para a rede social, e eu sou outra coisa. Então isso não para o crente não serve. Se faz isso, é melhor mudar de ideia, é melhor escolher um dos dois caminhos. Daí, com essa intenção de conseguir curtidas, conseguir seguidores, né? Aí eles querem agradar a gregos e a troianos, né? Aí ali na internet, nas redes sociais, são mais maleáveis, né? Dá uma melhoradinha ali, justamente para conquistar as pessoas. Né? Na verdade, não estamos aqui para agradar ninguém, estamos aqui para evangelizar e falar. Porque nós estamos falando para crente, mas crente ou não crente, a máscara vai cair, uma hora vai aparecer a realidade, porque não fica ninguém escondido. Então tem que cuidar aí dos misericordiosos de rede social também. É verdade. Porque é só ali, só para conseguir ali os seguidores. Seguidores, as curtidas. Jesus não quer esse tipo de seguidor não, Jesus quer discípulo. Jesus quer pessoas que ele fala e aprenda e vai fazer o que ele está falando. As pessoas que querem seguidores para elas têm que rever o conceito de evangelho, porque não é esse. É verdade. A introdução da nossa lição diz assim: o mundo virtual é relativamente novo e convém dizer que a internet não é moral ou imoral em si mesmo. É mais uma ferramenta como as demais, embora seja muito mais poderosa. Isso faz com que o seu uso seja muito mais desafiador. Em outras palavras, as mídias sociais como instrumentos são neutras. Contudo, o uso que se faz dela não é. Como toda ferramenta, impõe um desafio ético e moral por parte de quem usa. Nesse aspecto, os cristãos precisam estar conscientes sobre como devem fazer uso de mídias sociais, como WhatsApp, Facebook, Instagram e Twitter. Mesmo sendo ferramentas neutras, não sendo, portanto, boas ou más em si mesmas, as mídias sociais tornam os que delas fazem uso moralmente responsáveis. Nesse aspecto, os cristãos também são moralmente responsáveis pelo que fazem através desses instrumentos virtuais, diante da sociedade, igreja e comunidade a qual pertencem. Assim, eles devem buscar nas Escrituras os princípios que devem orientar a sua navegação no espaço virtual. Como um livro inspirado, a Bíblia contém princípios que norteiam e disciplinam a vida dos cristãos, inclusive no cyberespaço. Isso porque as Escrituras Sagradas, que são vivas e permanecem para sempre, podem orientar de forma clara e objetiva o crente em seu caminhar, tanto no mundo real como também no virtual. Então a facilidade, professor Márcio,
que as redes sociais nos oferecem na interação aí com outras pessoas, né? Nós já falamos um pouco aqui, é algo aí impressionante, né? Sim. Mas, porém, junto com essas facilidades de interação, né, temos aí então a liberdade de fazermos o que bem entendemos nas redes sociais. E aí cabe aos cristãos se comportarem de forma digna, honrando o nome do Senhor também nas redes sociais. Sim. Eu gosto daquele texto de Paulo em 1 Coríntios 6,12. Tudo é lícito. Exatamente. Mas nem tudo me convém. Com certeza. Tudo é lícito. Mas eu não me deixo dominar por nada disso. Então eu é que tenho que dominar. Eu é que tenho que ver. Não, isso aqui não é dentro da lei. Está dentro da lei? Tá. Mas ele convém que eu comente, que eu faça, que eu discuta, que eu fale? Não. Vai trazer algum benefício para a minha vida espiritual? Para o Evangelho? Não. Então não vou comentar, não vou fazer, não vou postar, não vou passar para frente. Exatamente. Então é a lei da conveniência. A gente tem que saber até onde convém e até onde não convém. Infelizmente, professor Márcio, não é difícil, né? A gente encontrar aí nas redes sociais pessoas que são frequentadoras de cultos. Sim. Estão, às vezes, até na escola bíblica dominical, estão nos cultos no domingo, estão nas ceias, né? Mas que fora dos templos aí envergonham aí o nome de Cristo. Exato. E acabam entrando, como o professor Márcio falou, acabam entrando em discussões desnecessárias. Principalmente nessa época de política. A gente vê muito crente ali tomando partido pela política, meus irmãos, que, nossa, é complicado. É só misericórdia de Deus, mas às vezes, meu Deus, será que é ele mesmo que está apostando isso daqui? Eu acho que ao invés de tomar esses partidos assim, seja consciente, tem uma linha de raciocínio em quem vai votar, em quem você está, dá uma olhada, veja, você é uma pessoa que tem, como disse Paulo ali, tem um raciocínio, tem um pensamento, e vota, porque tudo isso vai passar. É verdade. Presidentes vão passar, a eleição vai passar. Exatamente. Agora a palavra de Deus não passa. Verdade. E essa palavra de Deus diz que conforme for o nosso comportamento na terra, vai ser o nosso recebimento no céu. Se comportar mal, está mau comportamento aqui, Jesus vai dizer o quê? Afasta de mim, aparta de mim que eu não te conheço, porque praticasse a iniquidade. Então tem muita gente praticando o que é iniquidade. É diferente do pecado. A iniquidade é aquele que conhece, é aquele que sabe. Estamos falando aqui, é o crente, por exemplo, que espalha uma mentira na internet. Ele sabe que a mentira é do diabo, que o diabo é o pai da mentira, mas ele insiste em semear aquilo, ele está cometendo a iniquidade. E esse, segundo Jesus falou, não foi nós, vai ficar fora do reino de Deus. Veja a gravidade. É muito, muito complicado, né? Essas pessoas também a gente observa muito, né, que num dia postam lá um versículo bíblico, ou então postam ali imagens do seu convívio dentro da igreja, aí ao mesmo tempo estão lá compartilhando mensagens que vão contra a palavra de Deus, né? Compartilhando ideologias que é contra a palavra de Deus, né? Práticas pecaminosas. Então não tem como profissional, não tem como servir a dois senhores, ou é uma coisa ou é outra. Apesar de ser ali um mundo virtual, o pecado não é virtual, o pecado é real. É real, também está pecando, né? Ali quando na igreja ali estão no domingo, estão glorificando com a boca, aí na internet ali estão ali maldizendo com os dedos, colocando mensagens, falando mal das pessoas. Ou dando atenção, né? Comentando postagens de outras pessoas, isso também é crime, né, professor Fabiano? Tem mais isso ainda. Então, se você é acostumado a dar like, repostar, sei lá o que, você gostou lá que alguém está fazendo uma crítica e você passa isso para frente, se for levado para a justiça, você também vai ser pego. Exatamente. Por causa daquele joinha que você colocou lá. Então tem que ter isso. Cúmplice, como dizer. Então, nós temos que analisar isso tudo. Mas não fui eu que escrevi, mas concordou. Está lá, né? É o seu nome que está lá, né? Mas as pessoas que fazem isso, professor Márcio, que se dizem cristãos, só evidenciam uma coisa na vida das pessoas, que não houve transformação na vida delas. Exatamente. Porque o crente que é transformado pela palavra, pelo poder do Espírito Santo, não entra nesse caminho. Não entra. Até observa ali, mas não entra nesse caminho. Vai repreender ali. Mas para aquele que não ouve, né, ou ouve então uma falsa transformação, né, que como nós falamos no domingo, está glorificando o nome do Senhor, chega em casa e está com seus dedos maldizendo e falando mal das pessoas através das redes sociais, então houve uma falsa transformação. Nascer de novo. Precisa nascer de novo. E precisa fazer um acordo com o Espírito Santo
para que seja gerado o fruto do Espírito na vida. Verdade. Porque Gálatas 5:23, eu acho que fala sobre o fruto do Espírito, vai dizer, do aspecto do fruto lá chama-se domínio próprio. Domínio próprio. É isso que a gente tem que ter. Não confunda isso com contenção. Contenção é aquele que se fica um pouco ali, pensando, vou ou não vou, de repente fala, eu vou. Isso é contenção. Domínio próprio é extensivo. É por toda a vida do cristão. É verdade. Então, quando se for, opa, deixa eu ver. Que dá vontade de dar, né, professor? Se vê sim. coisa assim, Você fica indignado, certo? mas eu não vou fazer. Primeiro que eu vivo na terra, mas eu respeito a lei da terra, mas o meu reino é no céu. Então eu vou seguir a lei, eu respeito a lei da terra, mas tem a lei de Deus também. Exatamente. E a lei de Deus diz que eu não posso fazer isso, não vou espalhar, Com certeza. fazer injustiça com ninguém. Quer ver, professor Fabiano? Jesus, quando foi preso, para ser levado ao Calvário, ele foi vítima de injustiça. Eram as redes sociais da época, que era tudo que tem no mundo, a Bíblia diz que já existiu. Não tinha no sentido que temos hoje, com Wi-Fi, com isso, mas já tinha. Então Jesus foi preso à noite, não podia. Ele foi julgado à noite, não podia. Ele foi julgado na casa do sumo sacerdote. Quando chegou de manhã, já chegava a condenação dele própria. Então ele foi vítima de injustiça. E nós temos que cuidar para não sermos vítimas e não causarmos injustiça para o outro. Exatamente. Às vezes num simples digitar ali no botãozinho do celular causa esse problema. Olha só, professor Marcos, o que Paulo disse a Tito, lá no capítulo 2, no versículo 11 em diante. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que é viver de uma forma justa, sóbria, piedosa. Então, quem entende essas palavras do apóstolo Paulo para Tito, não vai cair nessas ciladas das redes sociais. Exatamente. Isso é cilada, é sutileza. O que Satanás quer? É envergonhar o povo de Deus. Sim. E, infelizmente, muitas pessoas acabam caindo nessa cilada e nesse erro aí nas redes sociais. O ponto 1 da nossa lição: os cristãos na era digital. Subtópico 1: a realidade do universo online. Lemos em Eclesiastes 1:4 que uma geração vai e outra geração vem. Cada geração que existiu escreveu sua própria história e produziu suas próprias conquistas. Os egípcios nos deixaram as pirâmides e aos sumérios é atribuída a escrita. A conquista do ciberespaço é uma marca desta geração. Assim, convém dizer que o mundo virtual é hoje uma realidade bem presente na vida das pessoas. Os cristãos, portanto, e consequentemente a igreja, também fazem parte desse universo. A igreja está no mundo, mesmo não sendo parte dele. Saber conviver e andar nesse espaço é de suma importância para o testemunho cristão. O crente não deixará de ser uma testemunha real de Jesus pelo simples fato de as interações sociais acontecerem aí de forma virtual. Então, sem dúvida alguma, professor Márcio, nós temos visto aí, né, o desenvolvimento da tecnologia de uma forma espantosa. Né? Sim. Então, cada dia aí que passa, nós vemos aí mais aparelhos sofisticados aparecendo, né? Eu sou da época lá que o nosso celularzinho, um tijolo assim, pesava quase meio quilo e abria. Né? E tinha uma função que era falar, né? Hoje não se fala mais no celular. Exatamente. Hoje você tem um mundo, como diz, tem um mundo na tua mão. Através do celular, através de aplicativos sofisticados, você tem um controle total da sua conta no banco, né? Você consegue. Sim. Antes tinha que ir lá na fila do banco para tirar um extrato. Hoje você vê o extrato instantâneo, através de um aplicativo no celular, no smartphone, né? Não é nem celular, é smartphone. Então a gente vê que a cada dia que passa, né, essa tecnologia, essa sofisticação está chegando à humanidade. E a igreja, como nós estamos vivendo nesse mundo, não está fora deste mundo de tecnologia, de avanço tecnológico, né? Então a igreja está inserida nesse contexto também online, nesse cyberespaço. E como o professor Fabiano já falou, junto com isso aí veio todos os perigos. Todos os perigos, exatamente. Eu tenho um professor amigo meu que disse que se quer saber quando uma pessoa é velha, quando ela liga para você no celular. Ela é velha, porque
A maioria não liga. Então, quando você recebe uma ligação, É verdade. eu estou falando com um da minha geração. É verdade. Porque hoje em dia é só mensagem. É só mensagem, então ele sempre fala isso. Então, Eu penso assim também, que é muito melhor você ligar para a pessoa. Se você quer falar com a pessoa, você vai passar mensagem, às vezes a pessoa vai ver só no final do dia. Você fica o dia inteiro esperando. Você quer só uma ligação, resolvia. Mas é o costume dessa geração. Essa geração está desse jeito, né? Então a igreja, né, professor Márcio, não pode ignorar essa evolução, né? Então ela precisa estar. Nós falamos aqui é uma realidade que não tem como fugir. Chegou e está aí. Exatamente. E tem que estar atenta, principalmente nessa evolução, para o campo missionário. Exato. Né? É uma ligação muito grande da internet com o campo missionário, né? E entender que apesar aí de ser aí um campo virtual, né, um mundo virtual, é aí o usuário que está usando, que está do outro lado desse mundo virtual, é uma pessoa real. Exatamente. Que precisa ser evangelizada também. Então nós temos que estar atentos a toda essa tecnologia, essa evolução e usar aí também, como nós já destacamos no começo da aula, para o evangelismo, né? Para evangelizar as pessoas, né? Afinal de contas, né? O cristão tem que ser luz aonde esteja. Exato. Também nas redes sociais. Tem que ser luz, exato. Então, como nós falamos aqui, a primeira coisa é o testemunho. Testemunho. Como é o teu testemunho? Tem que ser algo real, né? Nós temos que ser o mesmo. Dentro e fora da igreja, dentro e fora de casa. Na frente do computador, no celular e longe dele também. Então é o começo de tudo. Com certeza. Subtópico 2, cristãos conectados. Nos dias da Igreja Apostólica, os cristãos se valeram de cartas para superar as longas distâncias que os separavam. Nós já destacamos aqui que era a forma como a igreja se comunicava, a igreja primitiva, através de cartas, né? Eram cartas circulares, né? Que rodavam por todas as igrejas. A carta que era lida na igreja de Laodiceia, também era na igreja de Éfeso, e ia circulando todas as cartas ali. Não era apenas para uma igreja só, né? Eram circulares. Exatamente. Dessa forma, eles conseguiram interação com cristãos de outra região. Foi por meio desse instrumento que eles compartilharam os princípios eternos da palavra de Deus entre si. Hoje, essa interação, que acontece por intermédio das mídias sociais, é muito mais eficiente e muito mais dinâmica. Praticamente todo mundo sabe, por exemplo, o que é o WhatsApp e os princípios básicos do seu uso. Da mesma forma, milhões de cristãos estão fazendo perfis no Facebook e Instagram para aumentar a interação entre si. O mundo virtual também é uma realidade no dia a dia da igreja. Contudo, há muitos desafios, riscos e perigos nesse espaço virtual. Portanto, o andar prudentemente, recomendado pelas Escrituras, aplica-se também aí ao espaço virtual. É aquilo que nós já falamos aqui na aula, né? Assim como vem essa facilidade, né, de interação, você poder entrar aí, como a lição destaca, né, WhatsApp, Facebook, Instagram, também vem aí esse perigo, né, esse perigo do mundo virtual que vem através de apenas um clique, né? Exato. Através da tela do celular. Aumentou a facilidade, mas veio junto também todos esses cuidados que tem que ter, esses perigos, né? Que não tem, é um sem fim isso, né? Está sempre tendo, as pessoas mal intencionadas estão sempre usando e sempre descobrindo um jeito de também prejudicar os outros. Então, além de a gente cuidar do que fala, do que escreve, também tem que cuidar do que está vendo, do que está aceitando. Muitas pessoas que expõem a vida inteira no Facebook, né? Se lamentam de manhã ali, aí pedem ajuda para as pessoas do Facebook, me ajudem aqui com uma situação, pedem opiniões Você não sabe quem está querendo o teu bem ou está querendo o teu mal. Exatamente. Infelizmente tem muitas pessoas que caem nesses golpes, né? De rede social. Abrem intimidade, né? Colocam fotos do seu filho, da sua filha, do seu dia a dia. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Afinal de contas, tem muitos criminosos, né? Que se infiltram nas redes sociais justamente pedófilos, sequestradores. Eles estão fazendo, não estamos nem falando da Deep Web, né? Estamos falando das redes sociais acessíveis a todos. Tem outra rede social terrível também. Mais terrível, exatamente. Mas, como eu frisei no começo, eu vou de novo, gosto de fazer isso, nós estamos falando para as pessoas que conhecem Jesus. Os crentes. Então, falar com um crente é diferente, porque ele tem o Espírito Santo.
Por mais que às vezes ele faça de tudo para o Espírito Santo ir embora, mas o Espírito Santo é misericordioso, ele fica. E ele está dizendo, tem mais uma oportunidade. Quem sabe a oportunidade é essa aula de hoje. Nós estamos falando aqui. Então a gente tem que cuidar, porque a nossa salvação, ela foi de graça, Jesus nos deu ela, mas se nós não cuidar, nós podemos perder. É verdade. E como nós já falamos em outras aulas, né? Tem muita gente perdendo a salvação nas pequeninas coisas. Sim, as coisas que todo mundo faz, né? Infelizmente. Mas não seja assim. As pessoas não estão se atentando para isso. O professor Fabiano falou bem aqui que pessoas que gostam, né? Até com uma necessidade que eles têm de mostrar as coisas, né? Cuidado com a rede social do invejoso, tem aqui. O lema do invejoso, sabe qual que é, professor Fabiano? Se eu não tenho, você também não tem. Eu não quero. O invejoso não quer o que você tem, ele quer que você não tenha. Então, cuidado, né? Nós temos um exemplo na Bíblia que foi Caim. Caim tinha inveja de Abel. O que aconteceu? Ele tinha inveja do irmão Abel, ele matou o irmão. E quantas mortes acontecem por causa disso em rede social? Infelizmente. Por falta de prudência de quem está postando coisa. E os crentes estão caindo nessa, infelizmente. Ponto 2, os desafios de ser igreja na era digital. Subtópico 1, desumanização. Quando Jesus apareceu a seus discípulos logo após a sua ressurreição, ele desafiou Tomé a tocá-lo. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado. João 20, 27. Ser igreja envolve contato. Não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. Isso porque a igreja é corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios 12, 27. É real, visível e palpável. O universo virtual cria a falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamento real. Nesse aspecto, o mundo virtual desumaniza as pessoas. É por isso que o cyberespaço é o universo preferido dos desigrejados. Eles dizem não precisar da igreja local, que existe de forma real para expressar sua espiritualidade, o que evidentemente é um erro. Na igreja de Cristo, as pessoas não apenas interagem, mas existem e se completam. Há pessoas de carne e osso que se abraçam, e não apenas se veem e se ouvem. A igreja local é um lugar de encontro. E no mundo virtual, não tem como você abraçar o teu irmão. Não. No mundo virtual, você não tem como dar um carinho para o seu irmão. Não. Tem um ditado, professor Márcio, que diz que o óbvio nem sempre acontece. Não é verdade? Exato. Então, essa é uma frase que explica bem o resultado das redes sociais. Por quê? Porque as redes sociais, o correto dessas plataformas aí que foram feitas, que nós já até destacamos, né? A intenção, a ideia seria o quê? Aproximar as pessoas. Exato. Que as pessoas pudessem interagir ali entre elas, independente do horário, independente da distância entre elas. É uma facilidade muito maior para ela interagir. Só que, infelizmente, não é o que está acontecendo. Nós já falamos aqui nessa aula. Por exemplo, os nossos jovens. Os nossos jovens se comunicam só através do celular. Dificilmente um jovem, como o professor Márcio destacou, de fazer uma ligação, né? Dificilmente os jovens pegam o telefone para ligar. Não, eles passam mensagem e ficam esperando. Os adolescentes também estão assim. Então você vê que, infelizmente, essas plataformas que vieram para ter uma interação maior, de aproximar mais as pessoas, infelizmente estão afastando mais as pessoas umas das outras. Né? Então, mas aqui entra o título do nosso trimestre aí. Sutileza. Exatamente. Por quê? Porque o diabo sabe que o ser humano é um ser gregário. Ele foi criado por Deus para estar em comunhão com os outros. Aliás, não existe cristianismo sem comunhão. Verdade. Então, nós vimos ali em Tomé. Jesus falou, pode tocar, está aqui minha mão. E se fosse na rede virtual, ele dizia, está vendo minha mão? Não, toca aqui. Então, quanto mais consegue esse afastamento, vai esfriando o sentimento das pessoas, vai tirando aquele sentimento de pertencimento que eu preciso do pai, da mãe, do irmão, e vai isolando. Isolado fica mais fácil de enganar, porque uma família unida fica muito mais difícil do inimigo, seja quem o diabo está usando lá para enganar, porque ele vai mostrar.
pai, eu recebi isso aqui, será que está certo? Vamos ver isso aqui, o que é? Na hora Está todo já- mundo junto. Na hora já resolve. Mas esse isolamento que é proposital das trevas, né? O pessoal não gosta que a gente fale isso, mas a verdade é essa, a Bíblia fala disso, que o diabo veio para matar, roubar e destruir, só para essas três coisas. Então causa isso. Então quanto menos contato eu tiver com os irmãos da igreja, eu tiver com o pastor da igreja, eu tiver com a minha família, mais isolado eu fico. Eu fico mais vulnerável para aceitar tudo aquilo que vão passar. E outro detalhe, professor Márcio, em relação novamente aos nossos jovens adolescentes, né? Que estão, talvez, a geração que está mais aprofundada nas redes sociais hoje em dia, né? Sim. Mas, como eu falei, elas se comunicam muito bem através das redes sociais. Se você der um celular ali, ele fica até explodindo, dedinho ali, chega a sair fumaça do dedinho. Meu Deus, se eu fizer isso, vai travar meus dedos. Quer dizer, nossos jovens se comunicam muito bem através das redes sociais, mas se você colocar elas de frente a frente, para conversar com um adulto, para conversar com uma pessoa, elas gaguejam, ficam tímidas, ficam embaraçadas. Não conseguem concatenar, raciocinar. Então você veja a diferença que dá. Das redes sociais, como diz, é um leão, mas de frente a frente. Eu estava falando esse dia, professor Fabiano, com os alunos, que a nossa geração, a gente tem muito mais essa perspicácia das coisas, de observação. Você chega no local, você observa. Hoje eles andam assim, né? Cabeça baixa, vai entrando. Não está vendo se tem um buraco ali na frente, se tem um perigo ali que pode acontecer. Quantos já foram atropelados? Por quê? Porque é envolvido nesse sistema, porque está tão dominado, é um vício, né? Escravo. E o apóstolo Pedro escreveu assim numa das cartas dele, que aquilo que domina a gente é escravo daquilo. Então fica escravo daquele domínio ali, né? Tem pessoas que dizem assim, a minha vida vai nesse celular, se não tivesse celular não tenho vida. Então veja a que ponto chega. Exatamente. Outra causa, né? Coisa que está acontecendo muito por causa das redes sociais. Hoje em dia você não liga mais para a qualidade da amizade, você liga mais para a quantidade da amizade. Né? Por quê? Porque nas redes sociais você tem lá centenas, milhares de amigos. Mas nem sempre aquelas centenas e milhares de amigos são realmente seus amigos. Tem pessoas que você nem conhece, você nem convive com as pessoas. Quer dizer, tem essa mudança. A maioria, né? Eu acho que o nome ali, amigo, não ficou bem compatível com amigo, né? Porque eu tenho tantos amigos lá, mas eu não conheço. Exatamente. Eles também não me conhecem. E aí vem a frustração de muita gente, professor Fabiano, principalmente como você falou, no meio adolescente, jovem, mas também de adulto, é que você posta uma coisa lá e ninguém curte aquilo, uma ou duas pessoas. Daí tem pessoas que ficam frustradas com isso. Ora, a partir do momento que você se expôs numa rede social, você está sujeito a esse tipo de julgamento. Então não é todo mundo que não tem obrigação de curtir lá e dizer que está gostando do que você fez. Verdade. Você está se expondo. Então tem que ter também essa firmeza de entender aqui do outro lado que não é assim. E aí tem pessoas que cometem, acredite, professor Fabiano, cometem absurdos de como, por exemplo, o suicídio. Verdade. Porque acham que estão sendo ignorados porque ninguém está curtindo o que estão colocando ali, não estão comentando, ou seja, não tem seguidor. E isso tudo é uma rede virtual. Nós estamos falando de pessoas reais. Reais, mas como afeta, né? Sim. Como afeta demais. Eu sou uma pessoa real, estou do lado do professor Fabiano. Aqui, ó. Eu posso fazer assim nele, ele também em mim. Então, o julgamento que estão fazendo lá, se eu postei uma foto ou alguma coisa, não pode isso influenciar na minha vida. Exatamente. De jeito nenhum. Então, essa geração atual, professor Márcio, Doença, né? já está afetada seriamente pelas redes sociais. Sim, seriamente. Como nós falamos aqui, destacamos dos jovens, né? Como se comunicam muito bem, eles se escondem atrás das redes sociais. Eles não se sentem mais motivados a se reunir com os irmãos da igreja, porque eles não vão saber interagir. Acho que esse seja um dos pontos desse esvaziamento dos jovens da igreja. Também. Essa influência das redes sociais. E outra coisa é a pobreza da criatividade geral da humanidade, né? Não só da igreja, dos jovens da igreja. Por quê? Porque eles não criam mais nada. Não criam mais nada. Com exceção aí de alguns gênios que saem aí, tipo o Zuckerberg que faz lá o Facebook, então não tem. Mas a criatividade nem é isso, a criatividade é para o dia a dia. Então você vê essa paralisação dos jovens, adolescentes, por causa da dependência da rede social. Redes sociais. Uma geração está estagnada, dependente, totalmente dependente dessas mídias sociais. Subtópico 2, mundanismo.
A igreja na era digital precisa ser relevante, mas não espetaculosa, influente, mas não mundana. Buscar o espetáculo é fazer o jogo do diabo. O que se observa por parte de muitos cristãos, especialmente pregadores, é um desejo quase obsessivo de estar em evidência. Querem ser vistos. Para que esse fim seja alcançado, muitos seguem personalidades de comportamentos duvidosos, quer sejam celebridades do mundo artístico, quer sejam jogadores e cantores famosos. Imploram por seguidores e likes. Estão desesperadamente procurando lacrar ou causar. Agem como verdadeiros mendigos virtuais. Desonram a cruz porque querem a qualquer custo a glória do mundo. Dessa forma, tornam-se presas fáceis de Satanás. Que triste, professor Márcio. Tem, né? É a realidade isso aí. Tem aí um ditado, né? Que diz que quem não é visto não é lembrado, né? Aí tem muitos pregadores que sentem essa necessidade de estar nas mídias sociais, de estar em evidência, de estar aparecendo todos os dias, postam foto, postam ali pedaços de suas mensagens, de pregações que foram gravadas. Tem até uma pessoa que vai junto só para fotografar, só para filmar, prepara todo o material para colocar nas redes sociais, né? Para divulgar assim o seu ministério, né? Se for para a glória de Deus, amém. Mas se for para a glória do homem, for para se mostrar, é pecado e é muito perigoso, né, professor? Infelizmente a grande maioria não é para a glória de Deus, não. Porque quem está fazendo para a glória de Deus não tem essa incomodação. Não tem esse problema. Primeiro que ele não está vendo o ministério como uma forma de ganhar dinheiro. Não, ele está vendo o ministério como uma forma de cumprir aquilo que Deus lhe deu. Então ele vai fazer. Ele vai morrer de fome? Não vai. Deus não vai deixar acontecer isso. Ele vai ter lá a sua vai receber, enfim, sim, vai fazer, vai ser tudo dentro daquilo que Deus quer. Eu vi casos esses tempos, professor Fabiano, de pessoas, de igrejas que antes de convidar para pregar, vão ver a rede social, ver quantos seguidores tem. Se tiver bastante, chama, senão não chama. Então não é se tem comunhão com Deus, não é se tem comunhão com a igreja, não. É a rede social. Entendeu? Aí o que tem um dinheirinho, compra uns robôs, cheirinho. Que tem, né? Tem, né? Então, nós estamos falando aqui da simplicidade da vida e do Evangelho. O Evangelho de Cristo é a Bíblia. Jesus nos dá entendimento para ler, nós buscamos a unção do Espírito Santo e vamos pregar na igreja, ou vamos pregar onde tem que pregar. Pronto, é isso. Isso é Evangelho. É verdade. Não precisa nada desse glamour que estão fazendo aí. O problema é esses pregadores, ou até cantores aí, que extrapolam, né, essa divulgação das redes sociais. Esse que é o problema, eles passam dos limites aí da sã doutrina. Aí vem o que o professor falou. Está precisando do quê? Está precisando de uma transformação de vida. Exatamente. Só que eles não podem esquecer, e nós também não esquecemos, que vai chegar um dia que todo mundo vai ter que prestar conta. Sim. A Cristo, ao seu trabalho. Sabe onde Deus, o rei, o povo estava lá, onde que eles lembravam de Jeremias? Quando Jeremias estava dentro de uma cisterna, dentro de um buraco lá, olhando para cima e dizendo: Senhor, se chover eu vou morrer afogado. E eles estavam comentando lá, aquele Jeremias, não tinha rede social não, mas sabe o que tinha na vida de Jeremias? Unção. Era isso. Quem tem unção não precisa ficar se preocupando em se divulgar em rede social. Deus vai encaminhar os convites. Pode ter certeza, Deus vai encaminhar as pessoas certas, no momento certo. Tu não precisa ficar preocupado em abrir a minha agenda. Quantos colocam lá na estou com a minha agenda aberta com o mês de agosto, e coloca lá. É muito triste isso aí, professor. Nós não precisamos de promoção, precisamos de unção de Deus. Com certeza. Quem cuida do nosso sucesso é Deus. Amém. Ponto 3. A igreja e os pecados virtuais. Subtópico 1. Sensualismo. A noção de santo e profano nunca deve ser esquecida pelos cristãos. Sede santos porque eu sou santo. Infelizmente, não é o que se observa com muitos crentes que usam as mídias sociais. Muitos a utilizam de forma pecaminosa. WhatsApp, Instagram, Messenger, dentre outras mídias sociais, quando usadas de forma adequada, são extraordinárias ferramentas de comunicação, interação e trabalho. Contudo, quando usadas para enviar fotos e vídeos íntimos, mensagens de texto de um relacionamento adúltero, se tornam instrumentos do pecado, tornam-se espaços do diabo. Os inúmeros escândalos expostos na internet mostram isso.
A web torna público a vida pecaminosa que se vive de forma privada, né? Então, infelizmente, as mídias sociais, né, professor Márcio, são portas abertas para a prática de todo tipo de pecado. Sim. Infelizmente, né? Principalmente aqueles de cunho sexual. Exatamente. Da insinuação, do sensualismo, como a lição aqui está mostrando, aqui, né? Nós vivemos tempos de sedução. Exatamente. Veja, tem, né? Tem. Eu lembrei aqui até marquei aqui para comentar do Davi, né? O rei Davi. Ele caiu na rede social da sedução. Quando ele tinha que estar na guerra, ele estava no palácio. E aí o problema foi a olhadinha a mais que ele deu. Que é o que acontece. Começa com uma conversa simples no WhatsApp ou em qualquer outra rede, e daqui a pouco vai surgindo um assunto mais um pouco interessante, e foi o que aconteceu com Davi. E olha o estrago, né? Adultério, morre a criança, e o Davi ainda maquina o mal contra o homem lá, ainda planeja o assassinato do homem. Tudo isso por quê? Porque ele não vigiou seus olhos, ele olhou um pouco a mais. Nas redes sociais nós temos acesso facilitado a muitos materiais impróprios. Sim. Muitas conversas aí impuras. Então temos que tomar muito cuidado, porque não existe super crente, professor. Não, de jeito nenhum. Não existe super crente. O professor Márcio acabou de falar Davi, o rei Davi, um homem escolhido da vontade do coração de Deus, escolhido por Deus. Caiu, por quê? Não vigiou. Professor Fabiano, nunca esqueçamos que carne é carne. E quem mata a fome de carne é outra carne. Então tome cuidado. Mas comigo não acontece nada. É exatamente aí que entra a sutileza de Satanás. Ele vai enganando. Exatamente. Aí chega um dia, a conversa vai se alongando, vai ficando mais íntima, vai ficando uma coisa assim, mais já estamos bem conhecidos, né? Nós temos um exemplo aí há pouco tempo, né, de um grande escândalo que aconteceu no Brasil por causa disso. Exatamente. De conversas que talvez nem chegou a realizar nada, mas a conversa já foi o suficiente para acontecer. Então toda vigilância, né? Você que é casado, você que é solteiro, cuide. O casado cuide muito mais. O homem casado, a mulher casada não tem que ter conversa privada com ninguém. Lá em casa não tem isso, professor Fabiano. O meu celular, o celular da minha esposa não tem senha, não tem nada disso. Cada um, se quiser ver o do outro, pega, não tem. Deixa em qualquer lugar, o meu computador está lá, está tudo lá. Por quê? Porque se eu estiver fazendo uma coisa errada para ela, eu estou fazendo primeiro para mim e depois contra mim mesmo. Eu estou fazendo contra Deus. Eu vou estar atingindo a santidade de Deus. Com certeza. Então tem que ver essas coisas. Às vezes no começo nem tem intenção, né? Às vezes pois o homem casado no começo, uma mulher solteira. Mas o Satanás é tão astuto. Ele deixa, né? Acaba fazendo vai chegando, e acaba acontecendo. Quando vê a pessoa está na teia da aranha, está ali, né? A Bíblia diz que o diabo é passarinheiro, então ele arma o laço. Aí quando vê, puxa. E nós vimos aqui, olha que interessante isso aqui. A web torna público a vida pecaminosa que vive de forma privada. A pessoa pensa que ele está escondido ali. Não está de Deus, porque de Deus ninguém se esconde, e uma hora ou outra vai estourar, vai aparecer. Com certeza. Subtópico 2, narcisismo. Esta geração já foi denominada de geração do selfie. É uma geração narcisista, cultua a própria imagem, são pessoas amantes de si mesmo. O desejo de ser visto e admirado tornou-se obsessivo e doentio. Daí a necessidade de a todo instante estar se fotografando e postando. É uma devoção ao selfie. Dessa forma, o desejo de se expor, de ser visto e admirado torna-se um comportamento não apenas doentio, mas sobretudo pecaminoso. Quando esse desejo de se mostrar, de aparecer e até mesmo ser admirado é visto em um adolescente, é algo preocupante. Contudo, ainda é possível reparar. Mas quando adultos se comportam como meninos, buscando uma identidade, usando as redes sociais para se firmarem, o problema se torna preocupante. Nesses casos, estamos diante de alguém que foi tragado pela cultura do eu. Se é cristão, o único caminho é o arrependimento. Então, o narcisista, professor Márcio, é aquele que fica se admirando, né, no espelho, né, cultuando a própria aparência, né? Exato. E é exatamente isso que está acontecendo com muitas pessoas nas mídias sociais. Né? Tem essa necessidade de estar se mostrando. Fazendo adoração ao corpo, né? Mostrando o corpo. Querendo curtir, comentários. Exatamente. Mais.
Então, tem interessante que tem algumas pessoas que até melhoram as suas fotos, né? Sim. Existe um aplicativo que se chama Photoshop. As pessoas Muda. tiram as rugas, muda a cor do olho, então dá uma melhorada na sua própria imagem, justamente aí para talvez esconder a realidade que é da sua vida, para mostrar uma coisa que não é. Tudo isso em busca aí desse narcisismo. É a aparência, né? Exatamente. E nós temos que mostrar e ser o que? A essência de como Deus nos fez. Outro perigo também, professor Fabiano, são os jogos aí, os games, esses jogos que não tem nenhum princípio de nada, não tem nenhum temor a Deus, não tem nada que leve para Deus, é só jogos de destruição mesmo. E que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos adolescentes estão envolvidos nisso também. Então, qual é o principal ponto que nós estamos falando aqui desde o começo da comunhão? É a conversa. Não adianta proibir. Não. Eu vou proibir porque está proibido e acabou. Não. Pior ainda. Um dia eu vi uma mãe contente que ela sabia a senha do celular da filha. Só que a filha tinha uma senha compartilhada com 5 amigos. Ela pensava que tinha, né? Então não é assim. Então a gente não pode tratar o adolescente, a criança como a gente, não. Nós temos que ter a sabedoria pela idade, nós somos mais velhos, é claro, mas conversar e mostrar para eles, ó, você pode até insistir nisso aqui, mas o final vai ser esse. É verdade. Não tem outro final. Verdade. Ponto 4. As mídias sociais e o ID de Jesus. A seara virtual. Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Evidentemente que o ID de Jesus inclui o espaço virtual. Portanto, mesmo o mundo virtual tendo seus próprios desafios e oferecendo seus perigos, não deve ser demonizado. Deve se converter em um campo onde a poderosa semente da palavra de Deus deve ser semeada. Perdemos uma oportunidade enorme quando usamos as redes sociais para divulgar trivialidades em vez de semearmos os valores eternos do reino de Deus. Deve ser destacado aqui que a semeadura deve acontecer no espaço virtual. Contudo, os seus frutos devem ser juntados no espaço real, isto é, na igreja local. É no espaço físico que os relacionamentos se consolidam. Então, se antes, professor Márcio, para evangelizarmos aí em outras cidades, em outros estados, em outras nações principalmente, era necessário um alto investimento. Hoje, aí, com as redes sociais, com a internet, essa possibilidade se apresenta aí com maior facilidade. Sim, é uma ferramenta a mais, uma ida, não substitui, como estamos falando aqui, a pessoa, mas chega com mais facilidade. Exatamente. Podemos evangelizar pessoas ao mundo inteiro através de um smartphone, através de um celular, através de uma mensagem enviada, estamos evangelizando uma pessoa lá do outro lado do mundo. Exatamente. Ajudando essas pessoas no campo missionário. Eu penso, professor Fabiano, que se nós crentes não escandalizássemos o evangelho nas redes sociais, já estaríamos evangelizando. Com certeza. Mas infelizmente se preocupam. Os seus líderes que estão por aí no Brasil, se dizendo líder evangélico, estão só envergonhando o evangelho. Esse é um grande problema. Mas já falamos aqui que a prestação de conta vai chegar. Com certeza. Ainda outra coisa que eu lembrei aqui, professor, que esse assunto é bem amplo, né? Muito amplo. É o consumismo também nas redes sociais. Né? Eu vi esses tempos uma pesquisa aí, num jornal aí, que 70% das coisas que são compradas em redes sociais a pessoa não precisava daquilo. Não havia necessidade de comprar. Só para mostrar. Então. Não consegue se Vamos usar aqui, cabeça. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Será que Cristo faria tudo isso que nós estamos falando aqui? Se ele tivesse hoje com o celular na mão, será que ele usaria para isso? Para maldizer, para amaldiçoar, para mostrar aparência, para mostrar uma coisa que não é, que não tem? Com certeza não. Então, pensar assim, né? Temos que ter a mente de Cristo, né? Exato. Temos que ter a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós temos, ela faz uma confirmação. Paulo diz: vós tendes a mente de Cristo. Subtópico 2, o pastoreio virtual. Outra coisa importante proporcionada pelas redes sociais está relacionada ao discipulado e pastoreio. As redes sociais são poderosas ferramentas de interação. Devem, portanto, ter seus potenciais usados para o crescimento do reino de Deus. Os pastores devem estar conscientes disso e aptos a explorar esse novo campo. Os grupos do WhatsApp, principalmente no sistema de congregações, são um bom exemplo disso.
O pastor deve fomentar a criação desses grupos em suas congregações e, se possível, acompanhá-los para promover o crescimento da igreja. Não são, portanto, meros veículos de informação, mas, sobretudo, de interação. Aqueles que optaram por ficar de fora das redes sociais estão perdendo uma extraordinária oportunidade de promover aí o reino de Deus. É muito importante, né, professor Márcio, esses grupos de WhatsApp dentro da igreja, dos departamentos, né? Mas também é muito importante que o pastor esteja dentro de cada grupo. Sim. Não adianta nada ter lá o grupo do departamento dos jovens, o grupo do departamento dos adolescentes, o grupo da orquestra, mas o pastor é da IBD e o pastor não está participando desse grupo. Porque só a presença do pastor dentro do grupo já mostra uma autoridade do pastor. Sim. Então aí ele vai acompanhar tudo que está movimentado. Né? E quando necessário ele tem que ajustar as coisas, fazer um ajuste das coisas. Já aconteceu casos aqui de ter um grupo de um departamento e as pessoas não se atentaram que o pastor estava ali, naquele grupo. E aconteceu uma briga entre os membros daquele departamento e o pastor só quietinho, só vendo as mensagens. Depois de tudo, só mandou mensagem chamando o pessoal, pois na minha sala, quero conversar pessoalmente com vocês. Olha a importância. E já não era para acontecer isso. Não era para acontecer. Já que aconteceu, tem que ter alguém para moderar e se for preciso punir também. Com certeza, é verdade. Conclusão da lição. Chegamos ao final de mais uma lição. Desta vez vimos e conhecemos um pouco sobre o universo virtual e como se dá a dinâmica do seu funcionamento. E mais, vimos como ele pode se tornar um espaço perigoso, em que o pecado ganha proporções assustadoras, mas sobretudo como ele pode se converter num terreno fértil no qual a semente da palavra de Deus pode ser semeada. Se o diabo usa as redes sociais para espalhar suas mentiras e fomentar o pecado, a igreja deve usar esse espaço para semear a verdade, proclamar o arrependimento e implantar o reino de Deus. Então é uma ferramenta ótima, mas tem que ser usada com um direcionamento do Espírito Santo. Antes de terminar, professor Fabiano, deixa eu dizer uma coisa aqui. Jovens, adolescentes, crianças que vão assistir essa aula. Não entre nessa de desafio. Ainda há poucos dias um menino, acho que no Rio de Janeiro, morreu por inalar um perfume, um produto que foi desafiado por alguém. Da internet. Não faça isso, não fique com a tua mãe e teu pai. Sabe por quê? Porque na hora que você precisar, não é a rede social, não são os amigos virtuais que vão te ajudar, não, que vão te levar no médico, é teu pai, é tua mãe, é a tua igreja, é o teu pastor, é a tua comunidade. Então use, desfrute mesmo. Vocês são a geração que veio já nasceu com toda essa tecnologia à disposição. Mas como o professor Fabiano falou, com Deus na mente e guiados pelo Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.